Às vezes é preciso começar uma conversa com alguém que já passou pelo que você está passando. Talvez aquela pessoa tenha experiências que vai valer para você. Não necessariamente que a história do outro tem que ser a sua, mas que conectando você possa ser iluminado e perceber que não é só você que está nesse barco, com essa situação específica. Afinal, são poucas as situações que nos acometem nesse planeta. Se não for saúde, relacionamento, valor financeiro. E dentro dessas três estão conectadas as emocionais, que ainda têm imaturidade, relevância para comer sem pensar, falar sem pensar, comprar sem pensar, que vão te levar a esses resultados. Ou a conexão do passado, que você plantou e agora, na hora de colher. Aí você inicia dizendo que é livre-arbítrio, que está pagando pelo que fez e sou merecedor e pecador, mas você pode fazer um novo fim a partir de agora. Você mesmo pode entrar em auto-perdão, conexão. Eu estou num pó aqui, desculpa, muito pó aqui onde eu estou, está tendo obra. Então, você que já passou por isso, sabe que não dá para endurecer demais a disciplina quando você está triste. Não dá para exigir demais o resultado quando você está magoado. Então, nessa fase da vaca magra, que você está down, que a vibração está baixa, você tem que se cuidar no sentido de fazer aquela comidinha que você gosta, dar aquela dormidinha violenta, se cuidar no casulo, fazer uma leitura, ouvir uma música, iniciar a elevação dos hertz. Depois da vibração alta é que você vai conseguir conectar, a comunicar com você mesmo e decidir o que você vai fazer. Estipular as metas, planejamento e ação. O descanso vai ser necessário para você também se auto-permitir, olhar para o seu antes, melhorar sua ética, sua integridade, sua moralidade, em nome dos resultados que você quer ter. Porque esse caminho que você trilhou ali atrás não deu certo e nós vamos iniciar uma nova trilha, sem problema nenhum, todos nós fazemos isso. Agora, não pode pôr medo nessa placa. Por exemplo, preciso fazer mais dinheiro, então eu vou vender um produto. Pode ser um café gourmetizado, que com chantilly e uma folhinha de hortelã eu revenda por 5 a 10 reais a mais. Isso é permitido com todos os produtos. Eu compro uma escova e junto com essa escova vou revender uma touca de banho. E esse kit faz o produto ter mais valor. Eu retiro o valor da natureza, matéria-prima, fornecedor, coloco o meu preço em cima do serviço que eu vou prestar e devolvo ao mercado aqueles interessados. Mas o que eu tenho que fazer para isso? Divulgar. E as pessoas têm medo de vender. Tem medo de vender por problemas emocionais lá atrás delas mesmas. Os problemas são o que o outro vai pensar, tenho vergonha de ser assim, vou divulgar com essa placa, anunciando na minha rede social, parece que eu estou passando fome. E aí, tem medo do julgamento do outro. Pessoas ainda conectadas ou, digamos, presa ao que o outro vai pensar. Então, para você se preservar, você não fala, não divulga, não prospecta. E o que acontece? Seu telefone não toca. Se você for mais um básico da vida, você vai ser mais um entre a população de 80% que vive para pagar as contas da comida, do banho e da moradia. Para passar desse nível piramidal, para entrar nos 20%, você tem que querer pertencer a esse grupo. Esse grupo é o grupo do esforço. Porque mesmo aqueles que trouxeram dinheiro em suas heranças, são pessoas que, se não trabalharem e levarem valor ao mercado, vão passar por uma leve depressão. Porque nós viemos para sermos úteis ao mercado. Levar labuta, um serviço, um produto, com amor, com a condição de servir com o que eu gosto de fazer, com o que eu aprendi, eu estudei, e agora eu consigo, com uma banana, fazer um bom shake e vender para o mercado de quem quer emagrecer. Condição e estabilidade, trabalhando estética, não vai existir nenhuma fórmula mágica, é você fazer o básico sempre. Mas o manter sempre fazendo é a consistência e persistência daquele que se autodomina
tanto nas emoções como no que fala, no que pensa, para agregar valor maduro ao mercado. Se você ainda for imaturo ou um pouco, digamos assim, preguiçoso, você vai deixar a vida levar. E aí você acha que o mar vai trazer nessa onda coisas para você. E na verdade você, como pequeno, é que tem que buscar nesse tudo. Trabalhar focado, com aumento gradual e rotineiro, no seu gradiente. Trabalhando ética, justiça e responsabilidade sempre. São valores e princípios que você não vai deixar. Porque em nome de você mesmo, com você, em nome da sua família, você quer ser assim. Com honestidade, você mantém tudo dando certo. Com honestidade e amor no coração, sem enganar ninguém em R$ 1, hein? Você vai conseguir paz de espírito. A abundância vai vir com produção. Uma produção honesta que vai te dar até um poder, que você vai receber valor aquisitivo. E você, mesmo assim, vai ter tempo livre. Tempo livre para fazer o que você gosta e qualidade de vida, porque a sua eficiência vai valer o descanso. A sua inteligência vai valer as horas trabalhadas para pagar comidas gostosas, passeios, viagens. E você não pode desconectar. Você desconecta para carregar a bateria em outro lugar e voltar ao prumo que te faz uma pessoa digna. Servir. Às vezes o pessoal fala para mim, Grazi, quais são as dicas para uma vida melhor? Como é que faz para ter abundância? A gente vê você resolvida no casamento, no dinheiro. Eu não sou exemplo de todas as áreas da vida resolvida. Eu tenho meus percalços emocionais, eu tenho meus traumas infantis, eu tenho que olhar para as minhas feras, eu trabalho muito as minhas emoções, eu faço a conexão comigo mesma para entender minhas carências, aonde ainda me machucam palavras, mas eu vou trazendo uma coragem de existir. Eu vou trazendo, não é possível, esse caminho precisa ser percorrido, porque eu não aceito desordem, eu não aceito escassez na minha vida. Então eu busco sempre a prudência nesse sentido de não ficar me preocupando com a escassez, ficar me entrando na minha cabeça pensamentos de falta. Eu já dou por cancelado, eu vibro como se eu já tivesse aquele carro. Eu vibro dentro do busão como se eu já tivesse aquele emprego. Eu vibrei por muito tempo dentro de um cômodo como se eu já estivesse nesse apartamento que eu comprei. Então, é possível você ter uma remuneração maior, mas primeiro você faz isso para você mesmo, aqui. A qualidade do serviço que você vai prestar, o afinco que você vai ter nesse estudo para depois servir com essa informação, o produto que você vai entregar, o serviço de excelência, isso vai ser símbolo da sua representação, para você ter indicações e ter as suas ideias apoiadas em ética e honestidade. Aí você passa a ter confiança do mercado. Confiança nesse papel aí que você chama de dinheiro, né? Mas foi agregado valor a ele, porque antes era escambo, trocava batata por cenoura. E aí decidiram colocar valor nesse papel. Você dá valor a ele porque ele é escasso, porque se ele fosse abundante, não teria valor. Aí tem que estudar um pouco de economia para entender esse negócio do dinheiro, porque não vai para sua mão, porque é um jogo. O dinheiro é um jogo. Ele é mais valioso do que os bens que você possui. Você entende, porque te venderam essa ideia, que o papel, o dinheiro, é mais valioso do que o produto que você produz. É mais valioso que o serviço que você oferece. Então você troca por ele. Então a economia distribui muito bem essa produção. A economia é uma ciência que vai entender esse consumo de bens da sociedade. É uma ciência, pode até chamar de arte, porque ela vai gerir, né? Como gerir um lar, uma casa, e como gerir a sua vida. Você tem bens, que são coisas, e essas coisas têm valor, que é o dinheiro, que é um pedaço de papel. Aí as pessoas que têm esses bens mostram para a sociedade em ostentação que ao ter os bens eu tenho valor. Então, ao ter os bens, eu sou mais valiosa.
Aí você entende por que a pessoa não tem dinheiro. Porque ela não tem produção. Ela não produz nem bens, nem serviços para a sociedade. Ah, mas tem o pai que banca. Mas não vai ser para sempre. Mas tem a família que é bilionária, mas não sustenta 2 ou 3 gerações esse bilhão. Quantas e quantas vezes eu vejo uma empresa familiar lucrando horrores, mas tem mais de 5 CPFs para bancar. E aí passa a ser uma escassez de terceira geração. Nenhuma produção vai te trazer sustento se não for feito com amor, honestidade e ética. Muita produção pode bancar 2 gerações, talvez. Filhos e netos. Mas quando chegar lá, o dinheiro já está escasso. Quantas e quantas famílias estudaram comigo e moravam em mansões no Morumbi, mas dentro da geladeira era alface com ovo cozido. Que o seu trabalho traga uma dignidade para você. Que o seu trabalho, que você escolheu e pode reescolher quantas vezes quiser, te traga um alívio de dizer, puxa, estou servindo para alguma coisa. Que você não espere isso da sorte. Que você não ache poder nesse dinheiro em querer ostentar para os outros se tem ou se não tem. Que o caminho aqui é não ser um rico ocioso para ficar sem fazer nada. O caminho aqui é utilizar esse dinheiro para sua moralidade, para você ser melhor por você mesmo. Do contrário, você vai entrar numa psicose. Um beijo para vocês. Tchau, tchau.